Boa noite, tudo bem? Vamos dar uma respirada, acalentar o coração, mentalizar, né? Sentir bem mais profundo aí a presença de Deus, a presença do nosso Mestre Jesus, né? E toda a espiritualidade, nossos mentores que sempre estão nos acompanhando. Então vamos agradecer por essa noite. Vamos agradecer pelo dia que tivemos, né? O fim de noite que teremos e tudo, porque sempre é bom darmos graças, né? Agradecermos pelo dia. Então vamos mentalizar essa luz de amor que desce sobre nós agora e agradecer a presença divina e as palavras que Jesus quer nos ensinar hoje através do Evangelho. Assim seja. Hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. O item 19, que fala o mal e o remédio. Então eu vou ler um pedacinho, um trechinho, que o trecho é grande, vou ler um pedacinho, né, do que Santo Agostinho falou pra gente. Porque Santo Agostinho teve a sua participação também, né, junto aí ao Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo grandes ensinamentos. E um deles foi esse. Então Santo Agostinho, ele já começa essa passagem com um questionamento. Então ele fala: vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa, pois, mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Então, Santo Agostinho, ele faz esses questionamentos na palavra do Evangelho, já nos questionando o fato de estarmos aqui na Terra. Será que o fato de estarmos aqui é para que tenhamos, neste momento, uma vida completamente feliz, sem dores, sem nenhuma manifestação de problemas? Queremos que seja assim, né? Mas ainda vivemos num mundo que está passando por um processo de transformação. Então, esse processo de transformação é um caminho lento, que é o que Santo Agostinho intitulou ou chamou de mal. Para ele, nessa passagem aqui, todas as dores humanas, todas as enfermidades, todos os problemas, por mais que caminhemos na vida pensando que não temos esses problemas, para ele era chamado de dores. Quem sabe um pouquinho da história de Santo Agostinho? Santo Agostinho era alguém que vivia, né, vamos dizer assim, para a época dele, num mundo não muito legal, né? Drogas, bebidas. Então, Santo Agostinho, ele viveu um lado sombrio, diríamos assim. Palavras dele mesmo, tá? No livro Confissões, ele fala muito desse lado sombrio da vida dele. Santa Ana, que é a mãe de... Santa Mônica, desculpa, gente. Que era a mãe de Santo Agostinho, ela rezou de joelhos no chão durante 40 anos, pedindo a conversão do filho. Até que Santo Agostinho realmente se converte. Então foram 40 anos na luta contra o mal. Então, quando Jesus escolhe Santo Agostinho, né, para, através do Kardec, deixar essa passagem, ele escolheu bem a pessoa que ele sabia que poderia falar muito bem do mal que causou a si mesmo e aos outros. Porque quando a gente causa mal, a gente não causa mal somente
a outra pessoa. O principal atingido somos nós mesmos. Só que, será que quando pensamos nesse mal, ou praticamos esse mal, ou vivenciamos esse mal, existe um remédio? Que é isso que Santo Agostinho vai dizer. Será que ele teve o remédio? Ele sim. Mas para ele ter esse remédio, precisou de 40 anos. Precisou que ele se conhecesse. Precisou que ele enxergasse a necessidade de se curar. Precisou que ele modificasse a si mesmo. Precisou que ele sofresse. Então é aquele, né? Depois da tempestade, vem a bonança. Né? Depois da tempestade, costuma vir o sol. Mas ele passou por várias tempestades durante 40 anos para que ele chegasse nisso. Então, quando ele faz essa pergunta, vossa terra é por acaso um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A gente sabe que não. A gente sabe que o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações. Então ainda vamos passar, né? Estamos passando pela transição planetária, mas quantos milênios já passamos aqui com a Terra nesse período, né? Com essa característica de ser um planeta de provas e expiações. Então, dentro dessa concepção, nós sabemos que estamos aqui. Então quer dizer que a gente vem nesse mundo apenas para sofrer? Não, a gente vem para aprender. Né? Eu acho muito forte, eu acho que nem como Jesus, ele sempre está, né, no comando de nossas vidas. Acho que nem ele, né, gosta que fala que estamos aqui para sofrer. Estamos aqui para aprender. Estamos aqui para transformar a nós mesmos. Por quê? Porque quando a gente busca essa transformação, a gente passa a se conhecer. Só que a gente consegue passar por essa transformação só se a gente realmente internalizar o amor de Deus. Ou seja, se realmente a gente conseguir entender que somos, né, aquela semente divina. Muitas vezes não, né? Todos que estamos aqui nessa nossa terra, que é linda em beleza, mas muitas vezes, com uma energia tão densa, né? Por quê? Pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, pelos nossos problemas que não conseguimos resolver e assim sucessivamente. Então, essa terra, ela vai se transformar nesse mundo de delícias, né? Que Santo Agostinho fez o questionamento. Mas por enquanto ela não é. E quem causa isso? Bom, se passar, tá bom, né? Bom, se não passou. Então, muitas vezes a gente pensa o seguinte: Deus criou tudo ao nosso redor. Então ele nos criou como espíritos e continua criando, né, gente? Então ele nos criou como espíritos, continua criando. Mas como que ele nos cria? Quem somos nós? O que somos nós? Deus nos criou para ser maus? Deus nos criou para ser ruins? Ou não? Deus é amor. Então não tem como Deus nos criar para sermos pessoas ruins. Então como nos tornamos ruins? Como nos tornamos maus? Nascer assim a gente não nasce, concorda? Deus nos cria bom. Mas quem cai?
Nós. É a famosa queda dos anjos, né? Que a igreja chama de queda dos anjos. Pietro Baldi chama de outro nome, né? A queda do sistema e assim sucessivamente. Então, nós fazemos o nosso próprio destino. Quem já não ouviu essa frase? Então, quando a gente escuta essa frase, a gente tem que pensar que nós, cada passo que nós damos, em qualquer direção para onde vamos, nós fazemos o nosso destino. Escolhas, decisões, todos os sentimentos que temos, nós fazemos. Então ali, Deus nos criou como espírito. Esse espírito, na ordem evolutiva, em algum momento caiu e precisou estar num planeta de provas e expiações. Só que mesmo nós precisando estar nesse planeta de provas e expiações, nós temos a chance, que é uma dádiva que Deus nos dá, de aqui estarmos para evoluirmos. Então, durante a passagem nossa, uma das, quantas já vivemos, não sabemos, mas em toda a passagem nossa por aqui, nós estamos nesse momento internalizando, a possibilidade de evolução. Como vamos aproveitar essa evolução que é o grande ponto de interrogação. E é aí que Santo Agostinho fala: o mal está em você mesmo. Deus nos deu, Deus nos criou, então é uma sequência linda, uma sequência correta. Deus nos criou, Deus nos deu o livre-arbítrio. Se nós caímos, Ele ainda nos dá a chance de evoluir. Então vai depender de como internalizamos isso, de qual caminho escolhemos. Nós queremos ali o caminho da evolução ou da involução. A involução no sentido de quê? Do mal. Por isso existe a reencarnação do espírito. Então todos que estamos aqui, já passamos algumas vidas aqui, e evoluímos ou não, gente? Sim. Uai, mas tem aquelas pessoas que parece que não conserta. Livre-arbítrio deles. O importante é que cada um de nós, internalizemos a necessidade de nos encontrarmos. Por isso que Santo Agostinho, ele deixou uma máxima, para nós, e disse o seguinte: conheça-te a ti mesmo. Porque Santo Agostinho só se regenerou, diríamos assim, só encontrou o caminho de Deus quando ele se conheceu. E para que ele se conhecesse ainda mais, Santo Agostinho chegava em casa todos os dias, depois da conversão dele, sentava de frente para o espelho, olhava para o espelho e falava: agora eu vou anotar tudo o que de mal eu fiz. Então ele tinha plena consciência que mesmo depois da sua conversão, ele ainda praticou algumas coisas que ele achava que não estava correto. Então ele fazia esse exercício mental com ele e escrevia, e virou um livro depois que chama Confissões. Confissões de Santo Agostinho. Por quê? Porque ele falava o seguinte: a partir do momento que eu escrevo e percebo e me olho no espelho, eu necessito
ainda me conhecer mais. Ou seja, eu preciso encontrar o remédio certo. O que está faltando? Então ele fazia esses questionamentos. Então se ele tinha maltratado alguém na rua, ele escrevia. E no outro dia ele sabia que tinha que procurar aquela pessoa e se redimir. Ah, mas ele não tinha se convertido? Converter, gente, não é se tornar santo. Ele mudou, ele se conheceu, ele procurou ser melhor. Mas o caminho é um caminho longo, não é um caminho imediato. Ninguém consegue, né, numa encarnação só, o quê? Mudar. Todos temos, né, dentro da nossa linha evolutiva aí, e dentro das programações que fazemos antes de voltarmos, tarefas a serem cumpridas, missões a serem desenhadas aí. Então quer dizer que se a gente fugir dessas missões, ou se a gente praticá-las, né, de uma maneira ótima, diríamos assim, estamos curados completamente? Não sabemos. Quem vai separar o joio do trigo, gente? Então quem vai separar o joio do trigo não somos nós. Quem vai fazer ali, né, como se diz, a levedura ali, para ver quem realmente evoluiu ou não, é Deus. Mas quem tem que agir para que depois ele faça, somos nós. Não é ele que vai virar para mim, ou para qualquer um de nós e falar assim, você está errada. Nós temos que perceber os nossos erros. Deixa eu voltar aqui. Gente. O que é o mal? O mal, para Santo Agostinho, e para todos nós, né? É tudo que nos causa dor. Então, uma enfermidade é um mal. Você praticar um crime é um mal. Você brigar com alguém é um mal. Você não aceitar a maneira como o outro é, dentro da sua personalidade, é um mal. Você não ser resiliente é um mal. Você não conseguir perdoar é um mal. E todos esses males, é o outro que causa na gente? Ou somos nós mesmos que causamos? Nós mesmos. Então, muitas vezes, uma pessoa está com uma doença muito grave, ela não vai ter a resiliência para se curar daquela doença. Ou não vai ter vou até mudar a palavra, ela não vai ter o merecimento. Merecimento? Não, mas é porque realmente ela tem que passar por aquela provação ou aquela expiação. E aí? Existem maneiras e maneiras dela passar por essa doença. Se ela passar por essa doença, pensando na doença como algo que vai tirá-la desse mundo, com dor, aquilo ali vai corroendo ela ainda mais, concorda? Mas se ela for resiliente, se ela aprender a aceitar aquela doença como algo ou como uma aprendizagem, possivelmente ela vai continuar doente, mas ela vai sentir bem menos dores do que precisaria. Então depende de como passamos. Problema, gente, todos nós temos. Não tem ninguém nessa terrinha aqui que não tem problema. Fulano tem mais do que o outro? Pode até ter.
Mas também, muitas vezes, não é que um tem mais do que o outro. Um tem um diferente do outro. E muitas vezes, a percepção de como ele enxerga aquele problema é diferente de como eu enxergo. O negócio não quer ir... agora foi. O mal, ele é uma causa ou uma consequência? Isso é outro questionamento que Santo Agostinho faz. Aí Santo Agostinho fala o seguinte, mas se ele é uma consequência, qual que é a causa? Ou se ele é uma causa, que consequência ele vai gerar? Então ele chega à conclusão de que o mal, na verdade, é a causa. Porque nós criamos. É como se a gente internalizasse e tivesse a necessidade, né, de buscar ali a dor. Essa frase não é minha, tá? Essa é frase dele. Ele falava. Eu busquei a dor durante 40 anos. Então, quando ele ia para jogatina, que ele era jogador quanto mais também, na época, ele falava, eu busquei a dor. Quando eu bebia, eu busquei a dor. Então, ele buscava essa dor. Deus é a causa, gente? Lá naquele Deus lá do Antigo Testamento até que era, né? Por quê? Porque para bom entendimento daquele povo que precisava ultrapassar o deserto ali, eles precisavam de comando, né? Então Deus se torna aquele Deus cruel, né? O mundo é a causa? Eu acho que o mundo é a causa, porque nós temos guerras, nós temos tanta sujeira, tanta podridão, corrupção. Quem faz isso? Ser humano. Então, chega-se à conclusão o seguinte, a causa é do próprio Espírito, que usa o seu livre-arbítrio no sentido oposto da bondade de Deus e do amor de Deus. Então ele faz o sentido inverso. É aquele caminho, né? Que você chega e você está numa encruzilhada. Para onde eu vou? A decisão é nossa. O gato da Alice lá fala, né? Para onde você quer ir? Não sei. Então você não quer ir para lugar nenhum. Então você não sabe para onde você quer ir. E muitas vezes a gente é igual a Alice, né? A gente não sabe para onde quer ir. Então qual que a gente pega? O caminho maior, com a porta mais larga, ou o caminho da porta estreita? Que caminho tomar? Que lugar estaremos? Que lugar vamos construir? No Espírito é a resposta. Então, quer dizer, nós, criados, criaturas divinas, começamos a utilizar o nosso livre-arbítrio de uma maneira contrária à vontade de Deus, contrária à bondade, contrária ao amor. Então nós criamos essa bagunça, essa desordem. Deus, gente, faz tudo perfeito, né? Jesus mesmo falava, né? Não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Então a perfeição, ela está no comando de tudo, do universo, da natureza, inclusive de nós, né? Desse corpo físico aqui que abriga nosso espírito. É uma máquina perfeitinha, com todos os comandos. Então, quando essa máquina aqui adoece,
até isso, quando não cabe a nenhuma prova ou expiação, ela cabe ao quê? Ao nosso mal que a gente cria. Então, por quê? Deus nos dá o livre-arbítrio, que são, né, nossas decisões, porque a gente não toma uma decisão só durante a vida, a gente toma várias decisões durante a vida. E várias vidas já passamos. Então, tomar essa decisão, escolher qual caminho seguir, é livre-arbítrio nosso. A partir das nossas decisões, nós vamos aprender ou para o bem ou para o mal, mas nós vamos aprender. A partir disso, temos que, depois que desencarnamos, vamos ter que voltar através da reencarnação. E aí a gente vai vir ou com provas ou expiações. Provas, só para vocês saberem a diferença, são aquelas escolhidas por nós, dentro da nossa programação. Expiações é aquele velho ditado, né? Você faz ou você faz, né? Então não tem muita escolha não. Então você vai vir com essa expiação para que você consiga, né, tentar aí evoluir. Então, é uma sequência. Você fez o mal, você passou uma vida, né, dentro dessa bolha, né, de maus, de maldade, de enfermidades, de pensamentos ruins, de atitudes ruins. Então você vai o quê? Você vai aprender, você vai espiar, vai provar e vai voltar. Então tudo, né, resumindo, depende de nós. Tudo cabe a nós. Ele é rapidinho, né? Gente. Bom, deixa pra lá. Então Aqui, nós precisamos, né, fazer como Santo Agostinho. A cada um depende das suas obras. Então eu tenho que ser bom o tempo inteiro? O que vocês acham? Não sei. Cada um vai tomar o seu caminho. Agora, qual vai ser a consequência desse caminho? O que vai ser lhe dado depois, diante da obra que você fez, ou produziu, ou praticou? Isso significa que eu tenho que estar fazendo bem, praticando bem o tempo inteiro? Caridade, prestando caridade. Se você pensar só na caridade material, não. Essa é a mais fácil, né? Essa é a mais fácil. Você tira um dinheiro e dá. A caridade começa, primeiro, com nós mesmos. Aí você vai perguntar assim, nossa, mas nós estamos sendo egoístas. Né? A caridade vai começar comigo? Mas se você não se encontrar, como que você vai ajudar o outro? Então já viram dentro do avião, quando eles vão explicar da máscara? O que eles falam, gente? Coloque em você primeiro para depois colocar no outro. Conheça-se a ti mesmo para depois ajudar o outro. Esse é o caminho. Então, quando a gente fala, né, de um dos caminhos, que é a prática da caridade, né, para que a gente possa praticar o bem,
Essa caridade começa conosco, primeiro, e a partir disso, é uma coisa natural. Aí você consegue conviver bem em família, conviver bem em qualquer ambiente, praticar a caridade, participar de uma palestra, buscar ajuda. Então, é cíclico, né? Então ele vai fazendo ali um círculo até chegar num objetivo comum, que é evoluir. É aquele lembrar, né, do Deus que existe em nós. Por isso que os indianos falam, né, Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Então, a primeira coisa, encontre esse Deus que habita em você, para depois você conseguir encontrar o Deus que habita no outro. Porque não adianta apontar o dedo para o outro, sendo que você ainda não apontou para você. E eu não falo nem em sentido só de crítica, não. Eu falo em sentido de bem-estar. Então, quando a gente fala da falta do perdão, a falta do perdão não magoa o outro. Não corrói o outro, ele vai corroer você primeiro. Então são essas escolhas que são o remédio. Então a gente começa se conhecendo e a partir do momento que a gente faz esse exercício do autoconhecimento, do que somos, da energia e desse Deus que existe dentro de nós, a gente sobrepõe para o outro. Aí sim, aí a gente consegue internalizar. E essa busca, gente, ela é constante. Tá? Enquanto, né, estivermos ainda nesse processo evolutivo, enquanto não atingirmos, né, o último grau aí, estamos num processo constante de aprendizado. É o tombo, levanta, o tombo, levanta. Vai diminuindo? Sim, vai diminuindo. É preciso diminuir. A não ser que a pessoa goste de sofrer, né? Então, quem quer, né, parar, sair desse sofrimento, né, dessa terrinha, quer evoluir. Ele não passa, ele está com raiva de mim. Nem mais perto. Deixa eu ver a hora ali, que senão me esqueço. Então, Santo Agostinho nos ensina. Qual é o remédio para esse mal? O caminho do bem, o caminho da caridade, viver uma boa encarnação, aproveitar esse presente que Deus nos deu, perdoar, amar e buscar, né, nos encontrarmos. Faça esse exercício, né, do encontra-se, do conheça-te a ti mesmo. Não todos os dias, né? Mas quando puder, busque a si mesmo. Porque quando você busca a si mesmo, na verdade você está buscando quem, gente? Deus. Vós sois deuses. Então, quando olhar para o espelho, lembra disso. Eu sou Deus. Eu sou energia divina. Então, a hora que você encontrar essa energia divina dentro de você, aí você consegue
exterminar esse mal. Bom, acho que chegou minha hora aqui. Vou fazer uma propaganda aqui. Eu também sou escritora, sou trabalhadora da casa. Tem esse livro escrito aqui na livraria, tá, gente? Psicografado, não é meu, né? Psicografado por Zé Eustáquio, né? Eu fui a médium. E é um romance espírita. Depois, quem quiser ver lá na biblioteca, chama História de uma Vida. Uma vez eu fiz um lançamento aqui, e aí tá lá, continua lá na biblioteca, ali na livraria para vocês, tá? Então agora vamos internalizar, vamos fechar nossos olhos. Vamos fazer uma respiração bem suave. Vamos pensar aí em todas as possibilidades de remédio que temos. E um deles é o passe, né, gente? Então vamos receber esse passe. Né? Deixar que esse passe entre, né, em nós, trazendo a energia necessária, né? Trazendo aquela energia divina, recebendo essa centelha de Deus e de toda a espiritualidade de luz que aqui se encontra. Então, cheios de luz, desse passe, dessa energia divina, vamos agradecer, rezando um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Vão em paz. Tenham um bom resto de semana, um bom final de semana. Vão com Deus.